A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, tá certo? Aqui é o canal onde você vai aprender muito mesmo, você vai ficar muito forte espiritualmente, vai crescer na graça e no conhecimento, tá certo? Se inscreve no canal, curte, comenta, ativa o sino para não perder notificações, tá certo? E você vai estar estudando juntamente com o pastor Valdir Labareda, esse estudo que é muito forte da palavra de Deus, da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, tá certo? Vamos então com o pastor Valdir Labareda ao estudo desse momento agora. Vamos lá, gente. 87 anos gerou Lameque e viveu Metuselá depois que gerou a Lameque 782 anos. Gerou filhos e filhas e foram todos os dias de Metuselá 969 anos e morreu. Viveu Lameque 182 anos e gerou um filho e chamou seu nome Noé. Aqui começa, né? Dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 770 anos. E morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé Sem, Cã e Jafé. Bem, aqui, amados, até aqui já tinha se passado, desde os primeiros 7.000 anos lá atrás, lá, eu imagino que já tinha se passado aí aproximadamente uns, vamos jogar aqui por baixo, aqui, se for calcular cada 1.000 anos de cada personagem aqui, de cada geração, passou-se aproximadamente umas 30 gerações aqui, né, amados? Já tinha se passado, jogando por baixo, assim, digamos aí, vamos jogar por baixo, assim, de uma geração para outra. Vamos ver que passou mais uns 10.000 anos, aproximadamente, né? Que passou muito mais, né? Mas vamos colocar aí 10.000 anos, vai. Em Gênesis capítulo 6, versículo 1. E aconteceu que como o homem se começar a multiplicar sobre a face da terra, o homem, presta atenção. E aconteceu que como o homem se começar a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus. Agora você vai entender. Aconteceu que como o homem se começar a multiplicar, esse homem aqui, amado, esse homem é o mesmo homem lá de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo, sei lá, calma lá, vamos lá. Deixa eu achar o homem aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 26, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Esse aqui é o homem. Entenda que este é o homem. Ó, e aconteceu que como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Então os homens tinham muitas filhas lindas, filhas maravilhosas. E os filhos de Deus, amados, os homens, o filho dos homens é aquele que foi formado por Deus, pelo corpo celeste, né? Façamos os homens a nossa imagem, coisa e tal. São os filhos dos homens, são todas as filhas dos homens, né? E os filhos de Deus é toda a geração de Adão e Eva, que veio de lá para cá, né? Que veio de parte de Noé também, coisa e tal. Então essa geração aí são os filhos de Deus. Por quê? Porque Deus pegou Adão e formou do pó da terra, como filho, né? Então toda a geração de Adão para cá, considerada como filhos de Deus. E os outros lá também são filhos de Deus, mas é considerado como homem. Deus não taxou eles como os filhos, porque Deus falou assim, ó, como que eu posso chamar de filho se eu não formei sozinho, eu não fiz sozinho aqueles homens. Eu juntei todo o corpo celestial, então digamos assim, se é filho de cada anjo, cada um teve um ali e colocou lá na terra. Cada um fez um filho lá e colocou lá. Tá. Foi feito o homem já, digamos, em fase quase que adulto, né, para poder se multiplicar rapidamente na terra. Bem, viram os filhos de Deus, né, da geração de Adão, da geração de Sete, que é o filho de Adão lá, que vem Enoque, vem Kená, tem toda essa geração aí, né? Você pode ver que a geração de Caim, ela se perdeu no meio das gerações aí, né? Não está falando da geração de Caim, veja que a geração de Caim ela se perde um pouco aí, porque não houve interesse para Deus, mas essa geração de Caim, começa a aparecer lá para frente, aquela nação que vai se levantar contra Israel, ou seja, Israel vai entrar. Na verdade, toda a Bíblia inteira é todo um povo assim que são o povo de Deus, mas Deus
tinha um projeto de entrar com o povo de Israel e destruir algumas gerações que foi pecaminosa lá atrás. Bom, é outra história. E viram os filhos de Deus, aqueles que eram a geração de Adão e Eva, que as filhas dos homens, veja, não tem nada a ver, amados, de os filhos de Deus ser anjos e os filhos dos homens não tem nada a ver isso aí. As pessoas interpretam mal a Bíblia. É só ler, é só entender, entender bem a Bíblia, ler bem a Bíblia e prestar bem atenção no contexto, você vai entender que os filhos de Deus são aqueles que são da geração de Adão e Eva. Todos da geração de Adão e Eva são os filhos de Deus. Ou seja, a partir de Sete, né? Porque Deus excomungou, né, Caim, né? Porque Caim matou Abel. Mas daí veio o filho Sete, né? Veio o filho Sete, que no lugar de Abel, que a Eva disse que alcancei o varão no lugar de Abel, né? Que é uma bênção. Esse Deus abençoou. Dessa geração veio toda essa geração que chegou até Noé. Então, são os filhos de Deus. Esses são os filhos de Deus. Desse daí não há contaminação neles, né? Até que você vai ver que toda a genealogia lá das 12 tribos de Israel vem todos os filhos de Deus. Até hoje continua, os filhos de Deus são dessa geração, né? Então, bom, vamos continuando. E foram os filhos de Deus e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram muito bonitas. E começaram a pegar para si como mulheres de todos os que escolheram. E as filhas dos homens eram muito bonitas. As filhas dos primeiros homens lá eram muito bonitas. E as filhas de Deus e os filhos de Deus, eles começaram a tomar por mulheres. Então disse o Senhor: não vou contender. Não vou. Eu não vou entrar em contenda contra as filhas dos homens e nem contra os meus filhos. Não vou entrar em contenda. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Veja. Então Deus tinha o homem aqui, esse homem aqui é aquele lá, façamos o homem à nossa imagem. Ele falou, esse também é carne. Há uma diferença entre o homem e os filhos de Deus. Os filhos de Deus são toda aquela genealogia que vem de Adão e Eva. Porém, veja, não contenderei, então aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 3, então disse o Senhor, não entrarei em contenda o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias será 120 anos. Pronto. Deus taxou aqui que o homem não viveria mais que 120 anos. 120 anos é o máximo para o homem. Deus taxou aqui. Deus falou assim, o homem não viverá mais 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando... Os gigantes aqui, amados, esses gigantes que havia na terra, era da geração de Caim. Da geração lá de Caim, né? Daquele que matou Abel, né? Então essa geração de gigantes aqui veio da geração de Caim. Na terra. E também depois quando, veja, depois quando os filhos de Deus tiveram relação com as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Forte, né, amado? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicar sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos... Deixa eu só voltar um pouquinho atrás para explicar para você. Deus disse aqui que o homem, né? Gênesis capítulo 6, versículo 3, Deus disse que o homem não ia viver mais que 120 anos. Porém, os filhos de Deus, você vai ver aqui para trás que os filhos de Deus, Noé mesmo vivia até 930 anos, se não me falha a memória. Então, os filhos de Deus continuam vivendo 900 e poucos anos, 800, 700 e assim por diante. Porém, o filho dos homens não passaria de 120 anos. Deus falou, os homens não vão passar de 120 anos. Aí aqui, mais para frente, depois do dilúvio, né, que vai acontecer o dilúvio, depois do dilúvio que Deus falou assim, agora, quer saber uma coisa? Todos vão ter uma idade só, ninguém vai passar dessa idade. Tanto os filhos de Deus como os filhos dos homens. Bom, filho de Deus, entraram as filhas dos homens, né?